sejam bem-vindos a mais um dos dias dos 45 insights de posicionamento. Eu estou mostrando justamente como é que você sai desse esforço constante e entra num lugar onde o cliente te escolhe com muito mais facilidade. Porque no mercado de hoje, não é quem sabe mais que vai vencer, e sim quem consegue se fazer percebido como a melhor opção. E o insight de hoje é exatamente sobre isso, né? Qual é o segredo que diferencia profissionais comuns de profissionais desejados? Então hoje você vai entender aqui por que profissionais extremamente competentes continuam sendo comparados, e talvez esse seja o seu caso, e por que outros que muitas vezes nem têm tanta técnica assim, acaba sendo mais escolhido, mais disputado do que você, que tem muito mais conhecimento do que essa pessoa. E também vou trazer qual é esse segredo invisível que separa a profissional comum da profissional que é muito mais desejada. Preparados? Então vamos lá. E já adianto também, né? Não tem a ver com algoritmo ou preço, tá bom? Então, se você está me vendo aqui pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais. E justamente eu guio empreendedores que vendem serviço ou conhecimento a se tornarem uma grande autoridade na área e cobrar mais caro. Então deixa eu te contar aqui rapidamente, né? Como é que eu fui parar, cair aqui de paraquedas sobre isso. Comigo acontecia exatamente essa questão de ser boa naquilo que eu fazia, já tinha muita formação, então tinha muita competência, inteligência no que eu tinha, as pessoas me elogiavam, me ouviam, né, vamos dizer assim, entre aspas, me ouviam, diziam que eu era muito boa naquilo, que explicava muito bem, mas na prática ficavam negociando preço, ficavam comparando, trazendo preço de outras pessoas para comparar com o meu, demoravam de fechar, pedir desconto, falavam que ia pensar e sumia para sempre. E, teoricamente, eu estava fazendo sempre tudo certo. Estudava mais, me aprofundava mais, mas ainda assim não era o suficiente. Até que eu entendi que faltava uma coisa específica que mudou tudo. E não era falta de conteúdo, era falta de efeito emocional. Então, esse efeito emocional justamente é o que faz com que a gente consiga prender a atenção para se tornar essa profissional mais desejada no mercado. E aí, quando eu observei que quem era escolhido rápido e era disputado tinha justamente esse efeito emocional, eu percebi um padrão muito claro. Percebi que essas pessoas, elas não explicam tanto, elas não justificam tanto o seu serviço, o produto que trazem aqui, e nem se colocam como acessíveis demais. E principalmente, né, não ficavam falando com qualquer um. Tinham e tem, né, uma comunicação muito mais direcionada. Então, no fim, o que acontece? O mercado ele não vai premiar quem sabe mais, ele vai escolher quem sabe se posicionar melhor. E é por isso que todos os dias eu trago insights aqui para vocês, né? E foi justamente quando eu ajustei esse mim na minha fala, presença, tudo mudou. Porque aí eu consigo vender a minha imagem antes mesmo de falar o meu preço. E esse é o ponto, é você conseguir se vender antes mesmo de você abrir a boca. E o que realmente, então, torna um profissional comum em um profissional mais desejado? Você tem que trazer esse efeito emocional de você ser comprada pelo seu cliente antes mesmo de você ter que ficar explicando, antes mesmo de você falar preço, antes mesmo de você trazer os benefícios, os aspectos do seu serviço, porque a ideia é que a pessoa compre porque é você, e não só porque seu serviço é o mais barato. Quando você se coloca nesse lugar por preço, acaba que você fica para trás realmente, né? Então, o que a gente tem, tá? Primeiro, a gente vai ter que observar uma posição clara. Qual é a posição que você quer ocupar na mente do cliente? Os profissionais desejados, eles não são disponíveis para tudo. Você precisa deixar claro quem você é, para quem você é. Quando a gente pensa que nesse contexto, né, para eu ser mais desejada, eu vou ter que direcionar muito bem para quem é aquilo que eu tô falando, o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas não fazem. Então, por isso que eu tô sempre trazendo aqui para vocês o direcionamento, inclusive, de para quem são esses insights que eu estou trazendo aqui, tá? E aí, essa clareza que a gente traz, né, em toda a comunicação, ela vai criar exclusividade. E quanto mais exclusividade eu crio, mais desejo eu gero, tá bom? Aí a gente também tem uma questão de autocontenção. O desejo, ele também vai nascer onde existe limite.
Se eu vejo que você também é acessível demais, você se explica demais, está ali disponível demais, eu não vou querer tanto comprar de você porque você está à minha disposição. E o objetivo é que você obviamente você vai dar atenção ao cliente ali, mas na medida certa, para não ficar uma coisa como se você tivesse todo o tempo disponível do mundo. E eu já falei em outro insight aqui, logo no início dos nossos insights, sobre essa questão até da agenda. Se você está muito disponível, fica muito claro que você não tem ninguém para atender. Então, se você não tem ninguém para atender, meu cérebro vai associar o quê? Nossa, se ela não tem ninguém para atender, ela está com a agenda tão disponível, será mesmo que ela é boa? Será mesmo que ela é competente naquilo que ela está dizendo? Por que ela está tão disponível? Por que ela não tem ninguém agendado? Então a gente começa a se questionar o porquê da alta disponibilidade. Então, para um profissional que ele é desejado, ele vai falar menos, ele vai se conter mais, ele vai escolher melhor o que falar, vai sustentar silêncios, não vai ser aquela pessoa que fica o tempo todo preenchendo o espaço da conversa com mais palavras, com mais perguntas, tá? E por que isso? Porque o nosso cérebro vai desejar aquilo que é um pouco mais escasso. Se você implora muito para eu comprar, eu não vou querer comprar de você. Então, o seu cliente também pensa isso. E são coisas que a gente sente e pensa de forma inconsciente. Então, às vezes você está achando que o cliente vai estar, por exemplo, estou disponível aqui, estou respondendo tudo, nosso cliente vai me amar e tal. Conscientemente a pessoa vai gostar que você respondeu rápido e tudo mais. Mas quanto mais disponível você estiver, no sentido de entregar muito ouro, mais dessa sensação de que você não tem tanta competência porque não está com uma agenda mais cheia. Claro que assim, se você também responde rápido às pessoas, você também gera uma sensação ali de desejo, que dê uma atenção para a pessoa, tá? Então tem que achar um equilíbrio em relação a isso, né? Também para você ver a mensagem do seu potencial cliente e ignorar. E uma outra coisa que você pode fazer é trazer essa sensação de elevação. Essa sensação de elevação é o seguinte: depois que o cliente ouve você, ouve tudo que você tem para oferecer, ele tem que sentir que aquilo vai mudar a vida dele. Ele tem que se sentir mais lúcido, mais organizado, mais confiante. Ou seja, ele na verdade tem que ter um sentimento positivo sobre aquilo que você trouxe do seu serviço, do seu atendimento, que vai mudar a vida dele. Então, eu preciso ter sensações de que aquilo ali vai me dar ganhos, que vai elevar a minha vida em algum aspecto, tá? Se ele sai apenas informado, sabendo, enfim, todos os detalhes ali, dá essa sensação de que você é mais uma, que você é comum, tá? Agora, se ele sai internamente se sentindo melhor, ele já vai desejar um pouco mais você vendo algum diferencial ali. Pegaram aqui o gancho? Então, o que acontece? Os profissionais comuns ficam batalhando em uma disputa no mercado, seja de guerra de preço, seja na parte promocional, até mesmo quando você usa, por exemplo, muitos posts virais, nessa tentativa de aparecer, isso demonstra essa batalha excessiva, né? E aí você entra naquele lance de você ficar tentando, como se você estivesse numa multidão tentando levantar a mão para você ser escolhido. E os profissionais que são desejados, na verdade, a gente faz o cliente escolher a gente. Com todas as estratégias que eu faço aqui, eu vou atraindo clientes melhores e, naturalmente, os clientes vão me escolhendo. Claro que não é uma coisa tão passiva assim, mas eu não preciso me esforçar mais. Eu preciso, o que foi o que eu passei, né? Eu precisei parar de me posicionar como se fosse uma opção. Eu sou a sua única opção para você elevar o posicionamento e conseguir fazer isso de forma 360 graus. Porque se você for em uma profissional, você vai aprender oratória, em outro você vai aprender a questão da imagem, o outro você vai aprender gestão de negócio, o outro você vai aprender a ter clareza sobre o negócio, o outro vai te ensinar a criar sua oferta. Aqui não, aqui no método Y, no meu ecossistema, você vai criar tudo junto. Então você sai completo. Poucos profissionais, aliás, eu não conheço nenhum profissional que faça isso. E principalmente fazer toda essa construção de posicionamento e de negócio com a neurociência aplicada. Então eu me coloco como sua única opção. Se você quer acelerar rápido, né? Que você pode ir fazendo de galho em galho em vários lugares e depois fazer um Frankenstein e conseguir juntar seu negócio aí. Agora, se você quer acelerar rápido, você tem que estar dentro do meu ecossistema. É isso que você também tem que fazer com o seu cliente. E aí, quando você entender isso, o seu jogo vai mudar.
Por quê? Porque você vai mudar a forma de conversar, você vai mudar a forma que você vai atrair clientes. O seu valor, não só de preço, mas a sua valorização vai mudar também. E você vai parar de disputar espaço para justamente ocupar um lugar de referência emocional. Aquele lugar que as pessoas vão sempre pensar em você e te indicar como a melhor opção daquele mercado. E agora eu quero saber de você. O que você sente que falta mais no seu negócio hoje? Você acha que você se esforça demais? Ou você apenas sente que está faltando um bom posicionamento? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Vou adorar responder todos os seus comentários e suas dúvidas.